Meus amigos varões, varoas, queridos, eu passei aqui com essa live aqui, amada, essa programação nossa aqui, da nossa live emissora, a grande catedral dos grandes, inefáveis, insondáveis e gloriosos milagres, grandes glóriosos prodígios, dos grandes glóriosos sinais, das grandiosas e gloriosas maravilhas, das grandes, inefáveis, insondáveis, gloriosas curas divinas, das inefáveis, gloriosas, inefáveis, insondáveis, gloriosas curas divinas, dos gloriosos prodígios, dos grandes sinais e das grandiosas glórias maravilhas, em Brasil, em povos, em tribos, em nações. Nossa live emissora missionária, a grande catedral dos inefáveis gloriosos milagres, dos grandes e insondáveis prodígios, dos grandes gloriosos prodígios, dos grandes sinais das grandiosas e glórias maravilhas, em Brasil, queridos, em tribos e em todas as nações, amém, amados? Glória a Jesus. Queridos, que nós estamos com a nossa live emissora, a grande catedral dos grandes, inefáveis, glórias milagres, em Brasil, em povos, amados, em tribos e em todas as nações, amém, amados? Queridos, um abraço, varões, varoas, que Deus o Pai vos abençoe em Cristo Jesus, vos abençoe, vos ilumine, amém, amados? Queridos, eu passei aqui, varões, varoas, curtam aí nossa live. Por esse dia já está publicado aí no nosso canal no YouTube, essa mensagem, essa programação nossa aqui com vocês, esta é a nossa participação com vocês aqui, ó. Amanhã semana já está publicada no nosso YouTube. O nosso YouTube, o canal no YouTube está assim, ó, José Ronildo de Deus, nosso Pai Jeová de Nazareno. Glória a Deus, amém, amados? Curtam aí, queridos. Amém, varões? Que Deus, Pai, vos abençoe, vos guarde, vos proteja e vos defenda, amém, amados? Queridos. Varões, quero ler com vocês aqui, ó, no livro de Primeiras Reis, o livro de Primeiras Reis, capítulo 10, que diz assim, amados, ó, e era... Ó, as riquezas de Salomão, ó, queridos, as riquezas de Salomão, as inefáveis glórias riquezas de Salomão, as inefáveis glórias riquezas de Salomão, amados. E era, ó, amados, e era o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano 666 talentos de ouro. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano 666 talentos de ouro. Além dos negociantes e do contratados especieiros, e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 pavês de ouro batidos, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batidos, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Fez mais o rei um grande trono de marfins e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás rodeando, e de ambas as bandas tinha encostos até ao assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás
rodeando, e de ambas as bandas tinha encostos até ao assento, e 2 leões estavam junto aos assentos, aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também 12 leões estavam ali sobre os degraus, sobre os seis degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Em nenhum dos reinos, amados. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque no dia de Salomão não tinha estimação alguma. Veja mais, ó queridos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão era de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não tinha neles prata, porque no dia de Salomão não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 voltavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata e marfins e bugios e pavões, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos, voltavam as naus de Tarsis traziam ouro e prata e marfins e bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Veja mais. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no seu coração. Amém, queridos? Veja mais, ó, amado, ó, queridos. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus, o Pai da Glória, tinha posto no seu coração. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus, o Pai da Glória, lhe tinha posto no seu coração. Queridos, varão e varoa, queridos, vejam aqui, amados, que a Bíblia Sagrada, ela enfatiza dizendo desta forma, que o glorioso, o excelso, muito sublime, muito majestoso, glorioso rei Salomão. Quem era Salomão? Quem foi Salomão? Quem é Salomão? Glória a Jesus. Salomão é um grande servo do Pai da Glória, o qual o Pai amado honrou em glória, em majestosa, em excelsa, muito sublime, gloriosa excelência, em glória com seu pai Davi, nas mansões celestiais, depois que eles cumpriram os seus afazeres da obra que o Pai lhes entregou, Deus Pai lhes entregou, para que eles realizassem os seus afazeres, as obras cristocêntrica dos seus ministérios de reis, de sacerdócio, de reis em majestade e gloriosa e majestosa excelência em glória em todo Israel e em todo Jerusalém, amém, amados? O glorioso e supremo rei Salomão, queridos, amados, queridos, vejam aqui a história cristocêntrica do glorioso, excelso, sublime, glorioso rei Salomão. A Bíblia fala aqui que de ano em ano
todos os anos, os reis da época de Salomão, se eram os reis da Síria, os reis dos Eteus, os reis dos filisteus, os reis da Síria, ali o rei de Irão, o rei de Tiro, glórias, o rei de Tiro, Irão, glórias, porque Tiro, amados, é uma das cidades de Israel, Tiro e Sidom, glória a Jesus. E Irão, ele pertencia a uma das cidades de Israel, reinando ali com Salomão na cidade de Tiro, glória a Jesus. Ali próximo a Sidom, Tiro e Sidom. Ali a Bíblia fala que Irão, ele reinava na cidade de Tiro, glória a Jesus. E ele era um grande rei, muito temido, glória a Jesus. Na época do rei Davi, do glorioso supremo rei Davi, todos os inimigos do rei Irão, Davi os destruía. E todos os inimigos de Davi, o rei Irão os destruía. Porque era uma grande amizade com o grande rei de Tiro, o rei Irão, com o supremo glorioso rei Davi e o glorioso rei Salomão. Quando o glorioso supremo rei Davi entregou o reinado ao seu filho supremo glorioso rei Salomão, glória a Deus, Salomão, ele trouxe a benignidade de toda a majestade, de toda a eficácia, de toda a majestade em glória, apaziguando todos os seus reinados em redor de todo Israel, apaziguando. Salomão, o nome de Salomão significa Shalom. Shalom significa paz. O nome de Salomão significa Shalom, que significa paz. Shalom quer dizer apaziguador, que significa aquele que pacifica. Shalom, que significa, no hebraico, Shelemon, que significa aquele que pacifica, pacificador, que traz a paz, que pacifica, aonde ele passa, ele vai pacificando as pessoas, a lhes entender com a paz que ele passa, para as pessoas entenderem de forma como ele está se precavendo com as pessoas. Então, glorioso, muito glorioso rei Salomão, o seu nome significa Shalom, que é paz, rei de paz, ou sol de justiça. Salomão, sol, glória a Jesus, glória a Jesus. Quando ali o profeta Natan lhe chamou de cheio de dias, o glorioso, o supremo profeta Natan, ele colocou o nome em Salomão, ele chamou Salomão de cheio de dias, glória a Deus, cheio de dias, glória a Jesus, que é o sol do meu dia, a claridade da majestade do Pai, cheio de dias. Então significa que Deus estava promovendo a Salomão com o nome Gedidias, que o profeta Natan lhe colocou em Salomão, este nome de Gedidias. Glória a Jesus. Amados, veja, amados, que Salomão era tão amado pelo Pai da Glória que os reis da época fizeram aliança com Salomão. Aliança. Sabe o que é aliança? É apaziguar as coisas. É dizer, eu sou teu amigo íntimo. As minhas coisas, o que pertence a mim, pertence a ti. As coisas pertencentes a ti, pertencem a mim. Era o que os reis da época faziam com Salomão. Em cada país onde o muito supremo, glorioso rei Salomão passava, ele trazia das mulheres, cada uma delas, mulheres formosas, mulheres tão lindas, tão perfeitas, 700 mulheres princesas, 300 concubinas. Se as 700 mulheres eram tão perfeitas, tão formosas à vista do glorioso supremo rei Salomão, que além delas não tinha outras mulheres, aos olhos de Salomão, de perfeitas, de tão belas, formosas, ao glorioso rei Salomão e todos os reis de Israel, as 700 mulheres
Imagine as 300 concubinas. Porque o que quer dizer concubina? É empregadas. Concubinas significa empregadas. Empregadas das mulheres, das 700 mulheres de Salomão. Mas todas as 300 eram mulheres de Salomão. Eram empregadas, trabalhavam para as 700 mulheres de Salomão, as concubinas, empregadas, trabalhadoras domésticas. Era empregada doméstica da casa do palácio do rei supremo, glorioso Salomão, em trabalhar, em dar assistência ao rei e às suas 700 mulheres. Mas todas 300 fizeram parte das mulheres de Salomão, esposas. Veja, amado, o quanto o glorioso Salomão era perfeito em glória, que depois que Deus o Pai lhe converteu e ele passou a se converter em verdade e justiça, depois de velhice, muita velhice que o Senhor deu a ele em glória, uma velhice muito bem renovada em glória, que ele passou a publicar o livro de Cantares, de Provérbios, de Eclesiastes. Foi quando ele se converteu em glória e estava já preparado para exortar, redaguir e corrigir toda a nação de Israel como o pastor supremo de Israel em glória. Mas sempre as mulheres estavam com ele, ao lado do glorioso supremo rei Salomão. Aqui a Bíblia fala aqui que o glorioso Salomão, ele sobrepujou acima de todos os reis daquela época, acima muito mais dos reis daquela época, em glória, em majestade e excelência, em toda riqueza, em majestade e glória e excelência, em riqueza, em majestade e glória, que ele, Deus o Pai, lhe deu majestade em glória, majestade e excelência em glória, porque Salomão, amados, ele cresceu em majestade e excelência, de tanta riqueza, tanta glória, majestade, que o Pai da glória fez ele mais supremo do que todos os reis daquela época. Glória a Jesus. Até porque Deus o Pai lhe disse: olha, Salomão, te darei tanta riqueza em glória, majestade e excelência, que você sobrepujar, você vai se sobrepujar, vai se engrandecer, vai se ultrapassar o limite de todos os reis da época de você, e até mais. Os reis que passarem depois de você não terão nada do que você tem hoje, ou do que você vai ter em glória comigo em nações de Israel. E até porque o Pai o honrou em glória, em majestade, em glória, nas mansões celestiais, com seu pai Davi. Salomão, amado, foi tão perfeito de glória e majestade, teve as suas falhas, mas Deus o preparou e o honrou em glória, porque Davi, o seu pai, teve também as suas falhas, mas Deus lhe preparou, lhe consagrou, lhe purificou, santificou, redimiu em glória. Ele deu majestade e excelência em glória. O grandioso, supremo rei Davi e o glorioso rei Salomão, o pai e o filho. Vejam, meus amados, quando Deus o Pai estava preparando Israel para que essa história, esse pergaminho, essa história, esse escrito, esse manuscrito estivesse, para que Israel colocasse dias após dias, os conhecimentos que os seus reis daquela época, Davi e Salomão, lhes ensinou, lhes ortogou, lhes preparou para conhecer o verdadeiro Altíssimo, o grande supremo Rei de Israel, o santo Deus Pai da glória, o grande Jeová, o grande muito supremo glorioso, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo em glória. Porque tudo que Salomão escreveu aqui, desde Cantares até os Provérbios e Eclesiastes, e até aqui os reis que escreveram a história de Salomão, a história traz poder, excelência, majestade e glória para sempre ao glorioso meio supremo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em glória para sempre a nós, Deus Pai Jeová.
tudo que Salomão escreveu aqui foi exaltando, salmodiando, trazendo em glória, majestade e excelência para sempre ao nome do grandioso, muito supremo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória, ao nosso muito supremo, glorioso Deus Pai Jeová em glória. Foi Salomão exaltando a majestade da glória do Pai, trazendo a essência de toda a excelência da glória para sempre ao grandioso Pai da glória, ao grande supremo Deus Pai Jeová. Porque, amados, tudo que os reis daquela época fizeram, depois de Salomão, depois de Davi, depois dos profetas, todos os reis, todos os profetas, os apóstolos, todos eles contribuíram em glória, contribuíram em exercer as suas ordens, as suas ordenanças que o Pai lhe entregou, o seu ministério, os seus ministérios, as suas obras, os seus ministérios, as suas obras, assim, queridos, as suas obras, os seus ministérios, e até mesmo, queridos, tudo que o Pai lhe entregou em fazer, em prol da obra do Pai, era trazendo toda a excelsa excelência e toda a glória para sempre ao glorioso, muito supremo, glorioso Deus Pai Jeová, ao nosso muito supremo, glorioso, nosso Senhor e Salvador Jesus em glória. Porque, amados, todos que a Bíblia escreve o nome deles aqui, traz o título dos nomes deles aqui, queridos, está trazendo à tona toda a glória, majestade para sempre ao grande e supremo Deus Pai Jeová, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória, porque somente ao Pai, somente ao grande e supremo Deus Pai Jeová, ao grande e supremo Deus Pai Jeová, nosso Senhor e Salvador Jesus, pertence a glória para sempre ao meu Senhor, nosso Deus Pai Jeová. Então a Bíblia diz que Salomão, ele trouxe toda a riqueza em Israel, ouro, pedras preciosas, pedras preciosíssimas, ouro, diamantes, pedras esmeraldas, todas pedras preciosíssimas, jaspe, jacinto, todas pedras preciosíssimas, ouro, pratas, como figueira bravas, que há pela Campinas em todo Israel. Ele enriqueceu toda a Jerusalém, todo Israel, com glória para sempre, em glória, em poder, em excelsa excelência, em majestade pela glória dos Pais de Jeová para todos sempre. Até hoje Israel se torna o país mais rico do mundo. Até hoje Israel se torna o país, a nação mais rica do mundo, o país mais supremo em excelsa e excelência em glória, mais rico de todas as nações, o país mais rico em glória, todo Jerusalém, todo Israel em glória. Porque você pensa no petróleo, em toda pedras preciosíssimas, em esmeralda, jacinto, berilo, toda pedra preciosíssima, o jacinto, o jaspe, todas as pedras preciosíssimas, todas diamantes, ouro, todos os tipos de riqueza em glória, em sal, em riqueza, em todo tipo de riquezas, em petróleo, em óleo, tudo que você pensar, estão tudo em Israel, estão todos em Israel. Todas as pedras, mineradoras de ferro, minerador de prata, diamantes, todo tipo de riqueza em glória, estão todos em Israel. Se você pensar, toda a riqueza do mundo inteiro, riqueza insondável, riqueza inexplicável, riqueza inefável, insondável, de todas nações, povos, tipos de nações, estão todos em Israel. Eles estão todos em Jerusalém. Eles estão todos em Jerusalém, em todo Israel, em todo Jerusalém. Glória ao Senhor dos Exércitos, porque todo Israel, Jerusalém, Luiz, é o país mais rico do mundo, o país mais inefável, o país mais poderoso em glória, na presença do Pai da glória, porque até mesmo o país é abraçado pela presença do Altíssimo, Deus Pai de lá, nosso Senhor e Salvador, guardando todo Israel, todo Jerusalém em glória, para sempre com o Pai da glória, porque Jerusalém é a cidade de Davi, a cidade de Salomão, a cidade de Deus Pai de lá, a cidade do grande Rei da glória, do grande Supremo, nosso Senhor e Salvador, Jesus do Deus Pai de lá, para todos os amém, amados? Um abraço, queridos, que os abençoe, vos guarde, vos proteja, vos defendam todos, aí todos em Brasil, todas as nações, que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos ilumine, meus queridos varões, varoas, glória ao nome dos seus exércitos, amém, amados? Um abraço, meus queridos varões e varoas, glória a Jesus. Um abraço de você, amém, amados? Um abraço, queridos. Já quero ensinar aqui essa live com vocês, por amanhã, por essas horas, assim, ou até mesmo mais cedo,
Esta live emissora missionária já está publicado no nosso YouTube, amém, queridos? Nosso YouTube, amém, amado? Um abraço, amados. Um abraço, queridos. Valeu, amém, amado. Amém, 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 amém.